Christopher Huckmann é bolsonarista, ele fez campanha contra a vacina. Quem foram as suas namoradas? Quem foi que ele botou ponta? E também vou falar aqui uma notícia exclusiva sobre a Anaí, que também tem relação com o Christopher Huckmann. Vamos começar com essa história dele ser bolsonarista ou não ser. O que acontece é o seguinte, que Sobral lá no Nordeste, né, fez uma campanha de vacinação, chamando o pessoal ali jovem para ir se vacinar, acho que de 25 a 30 e alguns anos, ou seja, mais ou menos a idade daquele pessoal que assistiu o RBD na primeira vez que passou. E aí o Christopher Huckmann não gostou disso de jeito nenhum e falou assim, por favor, não use o RBD como tema para fazer campanha pró-vacina, já que ele era contra a vacina. A partir daí, então, conectaram ele automaticamente com Bolsonaro e começaram a falar que ele era bolsonarista. Aí você já pode imaginar, né? Quem é de esquerda já começou a odiá-lo, a dizer nas redes sociais, é por isso que a gente gostava mais do Miguel, ou seja, o personagem do Alfonso Herrera lá no RBD, na novela Rebelde, e já quem era de direita lá, ou então bolsonarista mesmo, já começou a seguir ele, falando que agora sim gostava dele. Foi toda uma polêmica essa coisa então aí da campanha de Sobral, aí Sobral fez o seguinte, pegou o Zé Gotinha e botou bem na frente da cara do Christopher Huckmann. Por causa dessa movimentação de brasileiros lá nas redes sociais do Christopher, ele veio a público e disse lá no Twitter que não era nem contra e nem a favor a Bolsonaro. Até mesmo porque, gente, eu sei que quem está no Brasil vivendo essa coisa da política, está muito inserido no jogo político, né, defensor de um, defensor do outro. Eu sei que para quem está no meio disso tudo, tudo que acontece no mundo tem a ver com essa questão política. Porém, o mundo não se resume a quem é Lula e a quem é Bolsonaro. Muito pelo contrário, no mundo tem muita gente que não sabe nem da existência nem de um e nem de outro. Então, provavelmente, o Christopher Huckmann, ele estava até, digamos assim, alheio a toda essa coisa que tem aí no Brasil, dessa polarização. Mas a partir do momento que chegaram para ele e disseram para ele que Bolsonaro tem mais a ver com as coisas que ele estava falando, aí é claro que ele ia ficar mais do lado de Bolsonaro, acredito eu. Por que digo isso? Porque depois que Bolsonaro fez um Twitter falando da cloroquina, o Christopher compartilhou a postagem lá do Bolsonaro e aí ele disse assim, estou compartilhando porque eu acredito que a cloroquina é um remédio, uma medicina que está não sei quantos anos no mercado e tudo mais. Ou seja, com esse compartilhamento, aí foi realmente o fechamento de todo mundo botar ele como um bolsonarista. Para acabar de completar, o outro lá, o Alfonso Herrera, que tem um outro tipo de visão do mundo, até porque cada pessoa é uma pessoa, ele já tem assim uma ideologia mais de esquerda, então já associaram ele ao Lula. E aí, quando, por exemplo, o Lula ganhou as eleições, o próprio Alfonso Herrera fez lá um post falando assim, se o Bolsonaro, não sei se quer, vai embora, alguma coisa, não sei, é PST. Em espanhol, o que seria isso? Eu sei espanhol, mas eu não sei o que é. Mas o que eu quero dizer é que o Alfonso, sim, comemorou a vitória do Lula. Aí pronto, gente, eu acho o seguinte, que não dá para você definir uma pessoa necessariamente pelo voto da pessoa, porque cada pessoa é um eleitor de alguém, mas também é um pai, é uma mãe, é um filho, é uma filha, é um amigo, uma amiga, é um profissional, é um colega de trabalho. Nós nunca somos apenas uma coisa. Então, acho muito complicado quando alguém já quer definir o outro somente pela pessoa com quem ela vota ou pela ideologia com qual ela simpatiza e tal. Eu sou assim, eu chego num lugar, se eu vejo que a pessoa é monotemática, já quer levar a conversa para o lado da política e quer me convencer a votar em um, votar em outro, porque eu cheguei lá no Brasil no ano passado, era muita gente querendo que eu votasse em Lula, muita gente querendo que eu votasse em Bolsonaro, eu 6 anos que não ia lá,
Quer dizer, eu não ia entrar no meio dessa contenda e eu quero ser amigo de todo mundo. Eu tenho outras coisas aqui para pensar, é onde eu vivo, que é em Portugal. Então, para não entrar em conflito com ninguém, para não deixar ninguém chateado, triste e tal, o que eu falava era o seguinte: gente, larga a cachaça, e já emendava com outro assunto e já deixava esse assunto de lado. Aí você pode dizer, ah, Zian, mas na verdade tudo é política e quem não pensa nisso o tempo todo é porque está alienado. Mas o radicalismo também é uma forma de alienação. Então tem que ter cuidado. O que eu acho que acaba pegando de uma maneira mais complicada para o Christopher foi realmente a campanha que ele fez contra a vacinação. Sei que muita gente não tomou a vacina e tal, muita gente foi contra. Eu posso falar por mim. Estava contando os segundos para tomar a vacina, porque aqui na Europa trabalho com turismo, o turismo parou e só voltou realmente quando todo mundo aqui em Portugal e na Espanha, que foram um dos primeiros países a mais vacinar, aqui voltou mais rápido o turismo, para minha felicidade, porque era o meu trabalho. Agora, por exemplo, ele fez várias postagens dizendo que ele e a família não iria vacinar. Bom, acredito eu que seja um direito dele e tal. Acontece que, como ele é uma pessoa muito famosa, toda essa campanha que ele fez contra, porque ele colocava lá muitos vídeos, ele colocou vídeos lá de pessoas falando sobre a nova ordem mundial. Quando chegou aos 5.000 mortos lá no México, ele também fez uma postagem falando que esses números eram inflados e tal, e que isso, na verdade, as pessoas, os médicos estavam recebendo dinheiro para botar lá na certidão de óbito que morreu de Covid, quando na verdade não foi. Enfim, ele falou tudo isso aí. Mesmo se eu acreditasse em todas essas coisas que ele falasse, se eu fosse um artista, eu não falaria por uma coisa, porque eu acho que todo mundo pode acreditar no que quiser. Mas você divulgar isso, você tentar influenciar uma pessoa a acreditar na mesma coisa que você acredita, se existe a chance de você estar errado, esse erro pode influenciar a pessoa para uma coisa que pode ser fatal. Porque, por exemplo, eu nunca estudei biologia, eu nunca passei um mês de noite acordado lendo sobre biologia, anatomia, virologia. Eu não fiz faculdade disso, eu não fiz mestrado disso, eu não fiz doutorado disso. Eu não entendo exatamente de ciência, entendeu? Eu não sou uma pessoa estudada. Então, como é que eu vou poder afirmar uma crença para todo o mundo que me segue e tudo mais, sendo que é uma coisa que eu não tenho conhecimento, tanto conhecimento para poder dizer. Tudo bem, ele viu uma coisa, ele viu outra, mas sempre existe a chance da gente estar errado. Porque, por exemplo, se existe 50% de chance do que ele acha e falou ser certo e 50% de chance dele estar errado, caso esteja errado, nesse caso aqui da vacina, essa influência pode levar os influenciados a ter um final um pouco trágico, né? Uma coisa meio mortal. Mas, claro, esse é meu pensamento, essa é a minha maneira de ver o mundo. Obviamente, ele vai pensar diferente de mim. Tanto pensa diferente de mim que ele seguiu divulgando aí esse seu pensamento, esse seu ceticismo em relação a tudo que aconteceu na pandemia. Então, olha só as coisas que aconteceram aqui. Ele disse que as máscaras eram uma maneira de calar a sociedade, né? Representava o silêncio que o poder maior, não sei quem é esse poder que ele está querendo dizer aqui, mas que pessoas querem fazer com que a sociedade se cale. Por isso, lá quando teve aquele reencontro do RBD, aquele que a Dulce Maria não participou ainda, tem lá uma foto dos 4 que participaram, a Maitê, a Anaí e também o Christian de máscara, e ele o único ali que não estava com a máscara. Nessa de ensaio aqui, ensaio lá, a Anaí pegou o Covid, e quem você acha que a imprensa, os fãs e tal, o pessoal que estava acompanhando ali, culpou por ela ter pegado? O Christopher Uckmann. Talvez nem foi ele que passou para ela. Porém, como ele era o único lá que não usava máscara nem nada e tinha essas opiniões contrárias, acabaram culpando ele por ela ter pegado. Agora, já pensou se acontecer algo mais grave? Então, eu acho assim, eu sou uma pessoa que eu posso ter as minhas convicções, mas se uma convicção minha, eu influencio outra e é uma coisa que pode, que se eu estiver errado, pode dar ruim, seria melhor realmente ter mais cuidado. Mas enfim, graças a Deus não aconteceu nada lá com a Anaí. Tudo isso passou, pelo menos esse momento mais intenso e complicado aí de saúde. E estamos agora numa outra fase. Então o Christopher Uckmann, apesar de ter sido assim muito cancelado, muito falado e tal,
ele continuou fazendo o trabalho dele. Eu acho que agora as pessoas que vão, por exemplo, ao show gostam dele de igual maneira. Teve aí o encontro do RBD, aquele primeiro, já está tendo esse segundo agora. E o que nós mais podemos falar sobre o Christopher Uckmann? Podemos falar que ele é um pegador, né? A primeira namorada dele, não sei nem se foi a primeira namorada, mas a primeira menina lá famosa que ele ficou e que a gente tem notícia foi com a Belinda, quando eles fizeram a novela Aventuras en el Tiempo. A Belinda falou que ele foi o primeiro beijo dela, não sei se o primeiro beijo dela foi em cena, porque, por exemplo, o primeiro beijo daquela menina, da Fernanda Souza, foi o Paulo Negro, se eu não me engano, não foi? Quando eles estavam lá fazendo Chiquititas, e foi ali numa gravação. Então eu acho que o da Belinda também foi assim. Aí depois eles tiveram um namorinho ali, ele falou que era um namoro de se segurar na mão, de ficar com a mão suada ali, com as borboletas no estômago. Foi um romance bonito e os dois falam com carinho aí dessa época, né? Só foi, mas também de relacionamento bonito do Christopher Uckmann, só foi esse mesmo, porque o resto foi tudo ladeira abaixo. Quer dizer, teve um outro relacionamento também engraçadinho que ele teve, com quem? Com a Anaí, menina, eu digo engraçadinho porque eu estava vendo um vídeo lá do Rodrigo Maelaro, né, falando como era a relação dele com a Anaí enquanto eles gravavam uma novela, que às vezes ficavam, às vezes não ficavam, e o que é que tem de engraçado é que eles gostavam muito de falar com voz de criança. Que eu detesto casal falando com voz de criança perto de mim. Vamos falar com voz de criança numa creche, ou então em cima de uma cama, se ninguém está vendo, né? Por exemplo, tinha um parente meu, gente, que ele chamava a esposa de Momô. Momô, pega o ventilador. Tá bom, Momô, vou trazer o ventilador. Falava assim. E uma vez meu pai viu uma cena dessa de Momô, traz o ventilador. Aí meu pai disse assim, me dá nojo. E aí, enfim, a relação acabou, teve um maior problema e tal, maior confusão. Aí meu pai, que entendia que não vale uma cachaça, falou assim, agora eles viram o Momô, depois de toda essa confusão. Enfim, então aí tem vários vídeos do Christopher Uckmann e da Anaí falando com vozinha de criança, porque mesmo depois que o namoro terminou, eles continuaram falando com voz de criança, sempre que eles brigavam, ali tinha um atrito, alguma coisa, vai ver a briga era até pela cloroquina, né? Aí então brigava ali, discutia, um não concordava com o outro, mas depois fazia as pazes chamando o outro, não sei de Momô, mas falando com voz de criança. Tem aí vídeo deles falando com voz de criança? Temos. Bebé, ¿Qué? ¿estás enojada? Un poco, ¿Por qué? porque eres un grosero. Ya no te enojes. ¿Qué? ¿Qué? Que no te escucho. ¿Qué? Está bien, bueno. Está bueno. Adiós. Adiós. E o que é que tu ia falar da Anaílzia? Pois é, menina, essa semana eu fiz um tour aqui na cidade que eu moro, aqui em Portugal, e tava lá duas mexicanas. Terminando lá o tour, elas foram almoçar no mesmo restaurante que eu almoço, né? Eu indiquei lá o restaurante, o Bela Braga, e aí tava lá, elas até me chamaram para eu sentar com elas, mas eu não sentei. Eu falei, não, porque eu preciso fazer aqui umas anotações para o vídeo que eu vou fazer. Fiz as anotações, olha a minha anotação. Eu tirei daqui do negócio do prato, né? Que a menina bota lá o prato, bota lá esse papel, eu boto o prato em cima, né? O que foi que eu comi esse dia? Eu comi um salmão com alface, não estava muito bom, viu? Obrigado, Fernanda, que é a dona do restaurante. E aí, depois que eu terminei de comer, ela chegou para mim e falou assim, eu queria te falar, quando tu foi ao México, tu provou isso? Eu falei, não provei não e tal. Aí depois a gente conversou ali um pouquinho mais, né, sobre esse negócio de eu ser YouTube, que eu comentei lá no tour e tal, e que eu falei que tinha um canal sobre novela mexicana, e a gente falou de várias coisas. Falei, também já fiz vídeo sobre a Anaí, porque ela falou no tour que ela gostava muito do RBD. Aí eu falei que eu também já tinha feito um vídeo sobre ela. Ela falou assim, e você sabe que o marido dela é gay e que o casamento ali, os filhos foi inseminação artificial e tal. Aí eu falei, sim, sei, eu sei que o povo fala sobre isso, mas não tem nada confirmado e tal. Ela disse, não, tem confirmado sim. Eu falei, como assim tem confirmado? É porque minha amiga é parente de uma empregada lá deles, e ela me disse o seguinte, que aí é exclusiva, que isso realmente é uma pessoa que conhece, que falou. Ela me disse que eles viviam em casas separadas. Quando ele era governador de Chiapas, o marido da Anaí, que era governador desse estado, ele ficava em Chiapas e ela ficava lá na Cidade do México, lá na capital. Eles praticamente não se viam. Quando ele terminou de ser governador e se tornou senador e se mudou lá para a Cidade do México, eles têm mais contato.
Porém, é um relacionamento somente de fachada. Como eu estava com um pouco de pressa, eu não perguntei para ela se essa coisa do contrato e do Manuel Velasco ser gay, ela falou assim, comentou, pelo que ela escutava nas notícias, ou se também foi essa empregada aí, né, que trabalha com o casal, que contou para a amiga dela. Era para eu ter perguntado. Eu tenho o e-mail dela, mas o e-mail é do trabalho. Ela foi fazer o caminho de Santiago da Compostela, que fica aqui perto de casa. Dei o meu número para ela, falei, olha, se você precisa de alguma coisa, se o caminho não der certo e tal, você pode vir aqui para minha casa e tal, até porque eu tenho uma dívida com o México, né? Afinal de contas, foi por conta dos artistas aí das novelas mexicanas que eu tenho um canal que eu ganhei dinheiro na pandemia. Ela, nossa, muito obrigada e tudo mais. Então, se ela me escrever, que eu não tenho o número dela, ela tem o meu. Se ela me escrever, eu vou perguntar e vim aqui contar a exclusividade com mais detalhes, né? E realmente faz um pouco de sentido, porque se você vê uns vídeos do Christopher Uckman com a Anaí, nossa mãe, mas é uma química muito maior do que a química que ele tem com o Manuel Belasco. Vai lá ver os vídeos que eu já fiz sobre o Manuel Belasco, o marido corrupto lá da Anaí. É por isso que eu também que eu falo, gente, esse negócio da política e tal, não dê a sua vida pela política, por um político, por outro e tudo mais, porque no final das contas é aquela coisa, né? O ser humano não vale uma cachaça. Eu não estou confiando em mim, quanto mais em político. Outra namorada foi a Dulce Maria. A Dulce Maria, o Ziel. Ele namorou com a Dulce? Não. Não namorou com a Dulce. Não namorou de jeito nenhum. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as bondes. As bondes são as fãs meio doidonas que querem, porque querem que o Christopher Uckman e a Dulce Maria fiquem juntos, sendo que eles nunca nem namoraram. Eu posso dizer com toda certeza porque a dona Lola me pediu para eu fazer um vídeo sobre isso. Quando eu faço esses vídeos assim investigativos, você pode me pedir. Quando é esses vídeos investigativos, a pessoa me paga e aí eu faço, até porque é um vídeo que dá mais trabalho, né? Então a dona Lola queria essa investigação, eu fiz a investigação para ela. Você pode também pagar por uma investigação, um vídeo desse, aí fazendo parte do clube de membros, você contrata o plano 3, que é o plano total, por um mês, e aí você pede aí esse vídeo investigativo que eu faço. Então eu investiguei mesmo, viu, dona Lula? Ela gostou do vídeo, que o vídeo está muito bem feito de verdade. E esse querer quase psicopata dos fãs acabou fazendo com que a relação de amizade da Dulce com Christopher ficasse bastante, digamos assim, complicada. E eles até se afastaram, porque todo namorada que esses dois tinham, o povo já começava, as fãs, as bondes já começavam a botar lenha na fogueira para que o negócio terminasse. Imagina que situação. Bom, agora uma outra que ele namorou foi a Natália Tedes. Natália Tedes, gente, ela fez também Rebelde. Não sei em que temporada ela entrou, porque eu não assisti Rebelde de cabo a rabo, mas ela esteve lá em Rebelde. Inclusive lá em Rebelde ela ficou muito amiga do Christian Chaves, né? Então veja só, quando ela começou a ter um relacionamento com Christopher Uckman, o próprio Christian Chaves deu vários conselhos para ela, dizendo para ela não se meter com Christopher, que Christopher era a chave de cadeia. Imagine Christian dizendo uma coisa dessa, né? Que eu fiz 2 vídeos sobre o Christian, podia fazer 2, porque os relacionamentos de Christian, gente do céu, parece a guerra da Ucrânia. É uma coisa assim realmente fora do comum. Ele briga, e aí tem garrafada, e aí tem polícia, é umas coisas bravas. Vai lá depois assistir os vídeos do Christian. Mas aí é aquela coisa, né? Conselho de amigo você escuta, mas o fogo, o tesão, sei lá, o idiotamento, quando você se apaixona, você também fica idiota, é maior do que tudo. Então ela aceitou ficar lá com Christopher Uckman, passou 2 anos com Christopher Uckman. Foi um pouco complicado porque as vontes fizeram da vida dela um inferno, né? Terminou o namoro e quem terminou parece que foi ele, porque ele disse o seguinte em entrevistas, que terminou por falta de tempo. Ele foi lá fazer uma série na Colômbia, então ele ficava lá distante, não tinha muito contato e que a relação não aguentou a distância. E essa série que ele fez era boa, Uzia? Olha, ele fez várias séries que nem a mãe dele assistiu. Ele fez uma chamada Cadabra, fez outra chamada Diableiro, você teve uma também chamada 2091, não vi nenhuma dessas aí. Mas enfim, né? Pelo menos se viu para ele pegar outras pessoas aí
e trair. Porque veja só como é a vida. Depois de já ter terminado o relacionamento, a Natália Tedjes, que também é apresentadora, ela esteve lá no programa da Televisa apresentando, chamado Oi. O Oi é como se fosse o Oi de casa. É assim um batalhão de apresentador, todos falando ao mesmo tempo. E lá nesse programa, eles chamam as matérias, né? E aí os apresentadores falam da matéria, lê lá no teleprompter, depois comenta. Aí a Natália Tedjes estava lá quando surgiu uma notícia falando que o Christopher Uckmann estava com um novo amor, com Ana Serradídia. E até perguntaram lá no ponto dela se ela não queria falar a notícia. Ela disse que não. Aí a notícia apareceu lá, né, ao vivo, e aí que ela ficou sabendo que era a Ana Serradídia que estava com o namorado dela quando ela já sentia que o Christopher estava muito, mas muito frio. Mas também pudera, porque você via lá os vídeos dos dois, ela ficava lá muito em cima dele, igual um carrapato e tal, se mostrando muito apaixonada e não sei o quê. Ó, gente, por exemplo, se você mostrar que você está muito apaixonado, apaixonada pela pessoa, a pessoa perde o interesse, o ser humano é assim. Parece que realmente teve aí uma grande ponta com Ana Serradija. Tu acha que ele fez uma boa troca, Ziel? Assim, de beleza, talvez a Ana Serradija seja mais interessante, mas talvez a Natália Tedjes também seja interessante de outras maneiras. Aí tem lá um grupo no Facebook das Vondes e eu li lá um depoimento de uma das Vondes falando, tá vendo que coisa boa, porque ela, a Natália Tedjes, também não é nenhuma santa, porque ela estava namorando com Billy Mendes, um cantor que eu nunca escutei nenhuma canção. Procurei aqui, vi uma canção dele, todas as canções dele no YouTube tem 10 mil visualizações. Que ela, na verdade, traiu o Billy Mendes com o Christopher Uckmann. Aí ele começou a ficar com essa Ana Serradija, a coisa estava indo, mas olha só o que aconteceu, ao que tudo indica, ela botou ponta nele, Brasil, botou ponta nele com um ator chamado Iban Massaguei. Quem é esse delinquente, Zé? Ele fez um filme muito bom que está na Netflix, inclusive tem até uma crítica desse filme aqui no canal, antes do canal ser de novela, é O Poço. O Poço tem uma crítica socioeconômica, ali, uma antropológica muito interessante. Não é um filme fácil assim e tal, é um filme meio, é uma pancada, mas muito bom. O Poço está na Netflix. E eu falei, gente, traiu ele com o Ivan. Realmente o Ivan é um grande ator, é um ator muito melhor do que o Christopher Uckmann, vamos ser sinceros. Agora, assim, de beleza e tal, o Ivan não é muito bonito, não. Enfim, né, mas o que importa, sei lá o que é que importa. O nariz, o tamanho do nariz, ele tem um nariz imenso. Será que é por isso, gente? O tamanho do antebraço? Não sabemos. Enfim, eu sei que a decepção foi muito grande e aí muita gente falou, tomou o seu merecido, né? Que mandou trair. Aí com isso, depois, ele começou a namorar com uma menina chamada Bakuza Ogin. Quando eu li a primeira vez, eu achei que fosse bazuca. Me lembrei até dos Changemans, que tinha uma bazuca, nem matava os monstros. Mas não, é Bakuza Ogin. Ele namorou com ela quando ele tinha 31 anos e ela tinha 24 anos. Porém, o que acontece? Ela é bem bonita, essa menina, é modelo, é atriz, mas a mãe dele não queria que ele namorasse com essa menina. Por quê? Porque o pé da menina era quase 48. Ela era gilete, ela gostava de homem, ela gostava de mulher, né? Cortava dos dois lados, e aí a mãe não queria. Mal sabe a mãe dele que talvez era justamente isso que ele queria, né? Uma menina bissexual, que agora ele poderia estar na cama, ele e mais duas mulheres. O sonho de todo homem. Agora um sonho que também às vezes pode virar pesadelo, hein? Lá na minha cidade tem dois atores, né? Um casal de ator. Bom, eles fizeram lá um filme, esse filme bem mal feito e tal lá na minha cidade, mas esse filme está no YouTube e tem mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. Na estreia desse filme eu fui assistir, a estreia acho que foi em 2009, alguma coisa do tipo, 2008. Foi a cidade inteira assistir, mas eu dei tanta risada nessa estreia, porque o filme brabo. E aí, depois saiu a conversa de que esse casal do filme, que eram os protagonistas, viviam, na verdade, em trisal. Eram eles dois e se agregou lá na família uma menina. A esposa lá acabou se apaixonando mais pela menina.
Aí se juntou com a menina e deixou ele chupando o dedo. Mas depois acabou. Só que agora ele está solteiro, o Zé não. Agora ele está com uma menina chamada Samantha Juneen Aquilar Aquino. Parece Vandinha da família Adams, assim. Ela é um pouco diferenciada, essa psicóloga. Aí ela acho que tem 20 mil seguidores no Instagram, uma coisa do tipo. E a frase que tem, né, bem discreta é ela, mas a frase que ela tem no Instagram, ou é no Twitter, não sei, numa das redes sociais, é assim, ó. Psicóloga que crê e que cria, acompanhante no caminho a despertar tua magia, manifestação, anjos e evolução. Eu falei, mas que psicóloga é essa, gente? Eu não sei se seria nessa psicóloga, não. Essa psicóloga, ela é meio zen, né? Ela é meio assim, realmente enigmática. E aí estão os dois juntos. E na verdade, eu acho que tem tudo a ver. Porque o Christopher Uckman, essas teorias lá da vacina e tudo mais, isso é fichinha. Ah, você não sabe da teoria que ele tem, olha só. A Camila Uckeres, que é a fã número 1 do Christopher no Brasil, ela disse o seguinte, ela disse que sempre está conversando com ele pelo WhatsApp e tal, e que as conversas giram em torno da nova ordem mundial, dos fins do tempo, do sinal da besta, também do livro de Enoque, ou seja, veja só que conversas mais filosóficas. Tomara que dê certo, né? Até porque a conversa que esses dois devem ter depois do sexo, nossa mãe, daria aí um ótimo podcast de obscurantismo e de ocultismo. Você gosta do Christopher Uckman, já perdoou ele aí por gostar do Bolsonaro? Gente, por favor, cada um vota em quem quiser e tal. Ah, Zé, mas não é assim porque se a pessoa vota nesse vai acontecer isso. Mas será que vai acontecer, gente? O mundo não vai acabar assim porque uma pessoa votou em outra e tal. E sei lá, principalmente se você for parente, né? Quando eu estava lá no Brasil, por exemplo, no dia da votação do primeiro turno, estava lá na rua uma prima minha que é mãe de uma outra, né? Então, a mãe estava com um adesivo do Bolsonaro e a filha do lado dela com adesivo do Lula. As duas juntas lá esperando ver a contagem dos votos e na Santa Paz. Você vai fazer o quê? Você vai matar a sua filha? Não, gente, por favor. Então, olha só, é meu conselho. Se você está namorando com uma pessoa que vota em um dos dois e que você não gosta, faça o seguinte. Quando forem começar a falar de política, não falem política, dá um beijo na boca, bota uma língua e tal, traz um house preto e aí muda de assunto. Você já assistiu alguma coisa do Christopher Uckman que não seja rebelde? Você acha ele um bom ator? Escreva aí embaixo nos comentários, se inscreva na bodega do canal, dê também um like se não for cair o seu dedo e continue maratonando o canal, clicando aqui, olha só, nessa playlist que tem vídeos sobre todos os atores do RBD. Acabou, Marginal.